A substituta da Capitã Marvel chegou nos quadrinhos. Será que a gente tem alguma chance de ver ela nos cinemas também? Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, muito bem-vindo de volta aqui no canal. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre a Capitã Marvel, que estaria passando por umas mudanças radicais nos quadrinhos, e essa mudança está acontecendo. Agora a gente está vendo um desenvolvimento cada vez mais próximo para um fim desse novo arco da Capitã Marvel, e isso pode ser algum reflexo do cinema ou não. Temos coisas a acrescentar sobre essa discussão aí. Antes de continuar, é o seguinte: se você for novo aqui no canal, clique em se inscrever, ativar as notificações, que tem vídeo todo dia aqui falando sobre esse universo de super-heróis, quadrinhos e cinema que a gente curte pra caramba. Clica aí, dá essa força que dá um trampo danado produzir esses vídeos aqui, e eu adoraria ter o seu suporte. Pois muito bem, começo de história. É importante dar um contexto para a situação da Capitã Marvel nos quadrinhos. Recentemente mudaram a origem da Carol Danvers. Ela não tem mais aquela origem que a gente conhecia de que ela recebeu os poderes dela do Capitão Marvel original, que acabou falecendo, e daí a Carol Danvers mudou de nome, de Miss Marvel, que ela era anteriormente, passou para Capitã Marvel, assumindo totalmente a identidade que anteriormente nos quadrinhos era de um homem, era de um cara, um Kree chamado Mar-Vell. Isso nos cinemas foi adaptado. Esse herói Kree, o Mar-Vell, foi transformado em uma heroína Kree, que era uma cientista do povo Kree, que estava infiltrada aqui na Terra, e era Mar-Vell também, e de uma forma ou de outra, a Carol Danvers recebeu os poderes dela através do trabalho da Mar-Vell original. Mas os quadrinhos mudaram isso, então está completamente diferente da origem inicial dela nos quadrinhos e da origem dela no filme. Agora foi revelado que a Carol Danvers se tornou a Capitã Marvel, ou melhor, ela ganhou os poderes de Capitã Marvel, porque na verdade a mãe dela era uma Kree disfarçada. Então a Carol Danvers só despertou os poderes que ela tem agora porque ela é meio Kree. Os poderes não vieram totalmente do antigo Capitão Marvel, mas sim, os poderes do Capitão Marvel só serviram para despertar aquele poder inteiro dela, que na verdade vieram da mãe da Carol, que era uma Kree. Essa mudança, claro, gerou umas consequências bem interessantes, porque a Capitã Marvel também passou um tempo fora da Terra, meio que apagada dos holofotes. Ela ficou agindo no espaço, depois ficou cuidando de assuntos pessoais, até porque um pouco antes ela tinha se envolvido na Guerra Civil 2 dos quadrinhos, onde ela e mais um monte de super-heróis tinha entrado em conflito com outro grupo de super-heróis por causa de uma política pública lá, que é uma parada complexa: prevenir crime ou punir crime. Foi toda uma questão na Segunda Guerra Civil dos quadrinhos. Teve um monte de morte, teve um monte de reviravolta no planeta, enfim, depois dessa situação toda, ela resolveu se retirar. E agora que ela está voltando para os olhos da população, ela está começando a sofrer com uma opinião negativa do público, porque os jornais noticiaram e as pessoas descobriram que ela na verdade é uma Kree ou uma meia Kree. As pessoas não sabem com certeza ainda, mas isso é motivo para desconfiar dela, porque ela teria mentido, ela não teria revelado isso a público, e o pessoal tá acusando ela de mentirosa e de alienígena. As pessoas estão basicamente não confiando nela mais. Na verdade, como eu falei, ela nem sabia dessa origem Kree que ela tinha. Então o que ela tá sofrendo é meio que uma injustiça, se você for parar para pensar. Ela tá sendo acusada de mentirosa, o que ela não era, e tá sendo acusada de alienígena. Pô, tá de sacanagem. Tem um monte de super-herói aí que é alienígena. O próprio Thor é um alienígena e não sofre esse tipo de coisa. Então é um pouco bizarro. Apesar de que, sim, os Kree são uma raça alienígena em específico que não tem uma popularidade tão grande, mas ainda assim é bizarro, né? É uma super-heroína que provou o valor dela tantas vezes, mas de repente descobriram que ela tem uma origem de uma raça alienígena que não é muito popular. O pessoal desceu o sarrafo. O tipo de coisa que realmente acontece no mundo real, né? Tantos exemplos que a gente tem aí de pessoas que de repente são acusadas de umas paradas terríveis porque alguém não gostou de um detalhe ali que ela fez ou que ela é, sei lá. E ela até perdeu uma coisa que é muito importante para ela, que é o cargo dela na Força Aérea. Ela foi dada duas opções: pedir para sair ou ser dispensada. Ela não pediu para sair e foi dispensada da Força Aérea Americana. Ela não é mais coronel. E para
completar, os poderes dela parecem estar enfraquecendo, o que pode ser uma coisa psicológica ou não, ainda há de se descobrir. E ao mesmo tempo que isso aí tá acontecendo, uma nova super-heroína tá surgindo, que é a possível nova substituta da Capitã Marvel. É a Estrela, e a própria autora do quadrinho deixou claro que é para ela aparecer uma versão mais jovem da Carol Danvers, é para ela aparecer uma versão mais jovem da Capitã Marvel mesmo. Os poderes, inclusive, são muito parecidos. A Kelly Thompson, que é a roteirista desse quadrinho da Marvel, falou o seguinte sobre essa nova super-heroína Estrela: eu espero e desejo que Estrela esteja ao redor do universo Marvel por um longo tempo. Eu não quero dizer muito sobre isso ou dar muitos detalhes a mais para a próxima história, mas ela tem uma tonelada de potencial apenas esperando para ser explorado. Qual a conclusão disso? A Capitã Marvel vai morrer e ser substituída, que é o que dava a entender a sinopse do quadrinho volume 10, que vai sair lá em setembro nos Estados Unidos? Porque pelo que a gente sabe até agora, tá indo por esse caminho. Eu já expliquei isso tudo aqui no outro vídeo. Inclusive que uma mudança radical dessas na Capitã Marvel pode ser por causa da queda da venda. O primeiro volume do quadrinho dela vendeu pra caramba lá em janeiro. Foi o mais vendido de todos, venceu até quadrinho da DC e o caramba. Porém, com o passar dos volumes, no volume 10, que foi quando eu gravei o outro vídeo, tinha caído mais de 70% as vendas, tinha ido lá para baixo, as pessoas não estavam comprando mais, então essa perda de interesse pode ter gerado uma mudança radical que tá vindo por aí. Só que isso também pode ter a ver com os filmes, e como eu prometi, nós vamos falar sobre isso ainda. Será que essa Estrela aí seria um clone da Carol Danvers? Porque ela parece uma versão mais jovem dela, como já confirmado pela própria autora do quadrinho, o que seria uma ótima explicação pelos poderes para tudo isso, surgimento dessa nova heroína aí. Será que essa Estrela pode ser uma vilã, uma farsante que tá vindo substituir a Carol Danvers como Capitã Marvel, mas na verdade tá querendo destruir a Capitã Marvel, só isso? Será que ela poderia ser uma vilã que também é clone da Capitã Marvel? Também é uma possibilidade, só que, como a própria autora falou, ela espera que essa personagem continue em breve nos quadrinhos. Então é uma personagem que não vai ser destruída tão cedo, só que eu acho um pouco menos provável que ela seja vilã, porque a Capitã Marvel tá meio que se aliando, aceitou trabalhar junto com uma outra super vilã dela no fim do quadrinho mais recente que saiu. É a Minerva, que apareceu no filme da Capitã Marvel lá. E isso dela aceitar trabalhar com a Minerva deixa ainda mais claro a sinopse do último volume, da conclusão dessa saga aí que saiu, porque a sinopse desse último volume disse basicamente que a Capitã Marvel iria sair, a Estrela iria entrar, a Carol Danvers teria que se adaptar a um novo papel que ela desempenharia e teria que lidar com as consequências de novas alianças que ela havia forjado. E isso levaria ela a uma escolha. Será que ela se sacrificaria, faria o último sacrifício para salvar um planeta que odeia ela? Ou seja, o que parece é que essa aliança da Capitã Marvel com a Minerva vai dar errado, a Capitã Marvel vai ter que se sacrificar ou fazer alguma coisa absurda para proteger a Terra, mesmo a Terra falando mal dela, não gostando dela, e ela assumiria algum outro papel com essa Estrela aí sendo uma nova super-heroína. Ou então a Marvel pode estar mentindo pra gente. Isso é sempre possível. Mas o que dá a entender é que a Carol Danvers deve mesmo ser substituída por um tempo nos quadrinhos. Vale dizer que a Capitã Marvel já foi um título usado pela Monica Rambeau também, a personagem dos quadrinhos. E o que isso tem a ver com os filmes? Isso tem a ver com uma coisa que eu falo várias vezes aqui no canal, de como os quadrinhos recentes da Marvel estão servindo como laboratório, experimento para as coisas que podem acontecer nos filmes, ou como um reflexo mesmo de coisas que acontecem no filme, acabam sendo refletidos nos quadrinhos também. Tem vários exemplos para isso, vários mesmo. Loki, Capitão América, X-Men, isso aí só para dizer por alto. E uma ótima evidência disso é que um escritor do novo quadrinho dos X-Men, o Eric Hickman, deu uma entrevista comentando o seguinte: acho que um dos grandes erros que algumas pessoas cometem na Marvel Comics é que somos reativos ao que estão fazendo nos filmes da Marvel. Não devemos seguir nossas sugestões criativas na direção em que estão levando as coisas nos filmes. Ele deu essa entrevista à revista Entertainment Weekly, que é extremamente prestigiada, e ele é o autor que vai ser responsável pela nova era dos X-Men nos quadrinhos. O que ele está dizendo aqui basicamente
basicamente, é que as pessoas nos quadrinhos estão tomando inspiração em coisas que estão acontecendo no cinema, e que ele particularmente é contra isso. Ele acha que isso não deve acontecer. O que deve acontecer é o contrário. Em vez dos quadrinhos serem comandados pelo que acontece nos cinemas, é os cinemas que devem ser comandados, entre muitas aspas, assim, tem que tomar mais inspiração das coisas dos quadrinhos. Então só o fato dele comentar isso já é mais uma comprovação de que isso de fato acontece. Ou seja, coisas que rolam pro cinema, ou que podem planejar pro cinema, vão acontecendo nos quadrinhos agora. Então essa mudança da Capitã Marvel nos quadrinhos pode ser um reflexo da insatisfação de alguns fãs com a personagem nos cinemas também. Eles podem estar mudando alguma coisa para quem sabe ser testada no cinema daqui a pouco, mas dificilmente eu acho que vão trocar a Brie Larson como Capitã Marvel nos cinemas. Porque como eu já falei no outro vídeo, o filme fez um sucesso do caramba. Só vai dar para ter uma noção clara do que tá acontecendo quando sair o último volume dessa série, que vai acontecer em setembro. Para não perder o que vai acontecer aí, então se inscreve e ativa as notificações, que aí você não perde os próximos vídeos do canal. O que você acha que está acontecendo? Você acha que os quadrinhos estão se inspirando nas coisas que estão acontecendo nos cinemas também? Ou é o contrário? Ou o cinema está fazendo um teste nos quadrinhos para quem sabe aplicar uma coisa assim no futuro também? Comenta aqui embaixo, vamos teorizar aí umas coisas malucas. Aqui do lado tem uns vídeos que você pode não ter assistido ainda, então dá um pulo lá e confere. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.